Olá, meu nome é Fernanda Ramasek. Estamos dando início a mais uma ferramenta de treinamentos desenvolvida pela Anicer em parceria com o Sebrae. Neste vídeo, veremos o procedimento de execução de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. Durante todo o nosso vídeo, contaremos com uma participação especial de um personagem da turma do batente da Anicer. Com vocês, Bloco. Oi, Fernanda. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Bloco e durante o nosso treinamento estarei dando dicas. Então, qualquer dúvida, pode me chamar e a gente se vê no canteiro de obras. Então, mãos à obra. A primeira coisa a fazer é definir o que é alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. Utilizar alvenaria estrutural com blocos cerâmicos em uma construção é ter um conjunto de paredes que, além de servir como divisória dos espaços, resiste a cargas verticais e horizontais. Só um instante, sem pressa. Ouvi você falar em cargas verticais e horizontais. Vou explicar melhor essa história. Carga vertical é o que vai resistir ao peso das pessoas, dos móveis, das lajes e dos materiais de revestimento dos pisos e do peso próprio da edificação. E cargas horizontais resultam das ações dos ventos e das deformações das lajes em função da variação térmica. Esclarecidas as dúvidas, podemos continuar. Muito bem, Bloco! Agora, seguimos em frente. Para a realização do procedimento, precisamos de alguns pré-requisitos. São eles: projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de alvenaria, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de telefonia, projeto de prevenção e combate a incêndio. Além de termos os projetos em mãos, para a execução da obra, precisamos dos equipamentos e ferramentas. As ferramentas que vamos utilizar são colher de pedreiro, prumo de face, linha de nylon, fio traçante, brocha, trena de aço, esquadro metálico. Certo, mas ainda faltam algumas ferramentas e equipamentos. Nível alemão, régua prumo-nível, esticador de linha, palheta ou colher meia cana para a aplicação de argamassa de assentamento, carriolas apropriadas para transporte de blocos e argamassa, escantilhão autoportante, gabaritos metálicos para portas e janelas, caixote metálico para argamassa e suporte para caixote regulável. Checado todos os itens, inclusive os de segurança. Capacete, botas, luvas, óculos. Podemos começar a execução. Para darmos início ao procedimento de execução de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, verifique se os materiais estão disponíveis no canteiro de obras. Argamassa de assentamento, blocos estruturais cerâmicos, grout e barras de aço. No nosso procedimento de execução, utilizaremos o bloco cerâmico. Você sabe o que é um bloco cerâmico? O bloco cerâmico é um componente industrializado que tem como matéria-prima a argila. É 100% natural e sua composição utiliza apenas terra, água, ar e fogo. O bloco cerâmico estrutural oferece melhor resistência térmica, mecânica e acústica, além de ter peso menor, o que garante mais facilidade ao trabalho. O bloco cerâmico é queimado a temperaturas médias de 900 graus Celsius. Trabalhar somente com blocos estruturais de boa qualidade é fundamental. Para isso, existe a norma técnica da ABNT 15270, parte 2, que traz os requisitos técnicos de um bom produto. E a Anicer está atenta à qualidade dos materiais colocados no mercado. Em parceria com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, PBQPH, do Ministério das Cidades, gerencia o Programa Setorial da Qualidade. Através desta iniciativa,
Empresas de todo o Brasil reafirmam seu compromisso com os consumidores e, através de ensaios laboratoriais, confirmam a produção em acordo com as normas técnicas, como exige a lei e é fiscalizado pela Portaria Inmetro 127. Receberemos os blocos cerâmicos no canteiro de obras. Quando o caminhão chegar, deveremos ter o local apropriado para o seu armazenamento. O mestre de obras ou engenheiro responsável deverá conferir se a quantidade e as dimensões do bloco especificadas na nota fiscal representam as mesmas que estão sendo entregues. As construções em alvenaria estrutural com blocos cerâmicos podem ser moduladas em múltiplos de 20 centímetros ou 15 centímetros, com o uso de blocos da família de 40 centímetros ou de 30 centímetros, respectivamente. Na família de blocos de 40 centímetros, o bloco principal tem 39 centímetros de comprimento, 19 centímetros de altura e, no mínimo, 14 centímetros de largura. As demais peças da família são o meio bloco, a canaleta, blocos de ajuste. Já a família de 30 é conhecida por ser a mais comum e a que oferece maior economia e resistência para as obras, pois permite a amarração direta das paredes. Isso acontece porque o travamento da alvenaria é feito bloco com bloco. O bloco principal da família de 30 centímetros tem 29 centímetros de comprimento, 19 centímetros de altura e 14 centímetros de largura. Essa família também permite maior velocidade de assentamento das peças, pois a quantidade de furos grauteados é menor. Conheça a família de 30 centímetros. Bloco, meio bloco, bloco de amarração e canaleta. Verifique se os blocos cerâmicos estão dentro das condições de aceitabilidade da norma técnica. Para garantia de boa escolha, opte por produtos que têm PSQ do PBQPH. Ok, qualquer dúvida, procure o mestre de obras ou o engenheiro. Atenção! O bloco cerâmico estrutural deve ter o lote gravado na lateral do produto, para situações em que é necessário rastrear sua origem. Além disso, a sigla EST, que indica a função estrutural do bloco, também deve estar gravada. Depois de verificarmos todos os itens, armazene os blocos em local plano, seco e próximo onde serão utilizados. E não se esqueça de deixar os blocos em pallets, para evitar o contato direto com o solo e a umidade, e transportá-los com mais facilidade para o seu local de uso. Começaremos agora a executar uma alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. Os blocos cerâmicos devem ser molhados com a brocha antes de serem utilizados na execução da alvenaria. Antes de começar a alvenaria, confira o nível do piso. Se houver desnível superior a 2 centímetros, a laje deverá ser previamente nivelada no local do assentamento. Utilize argamassa composta de cimento e areia na proporção de 1 parte de cimento para 4 partes de areia, em volume, para marcação da primeira fiada, ou, se existir especificação do calculista, adotar o traço especificado. É indicado que a argamassa seja utilizada em um período de até 2 horas após sua mistura. Vamos dar início às marcações. Atenção para o procedimento correto. Inicie a marcação pelos extremos do prédio, conferindo as medidas externas totais e verificando o alinhamento externo das paredes, com um prumo nas faces externas da construção. Não esqueça de conferir a planta de primeira fiada, pois ela garante o posicionamento correto de todos os blocos na alvenaria.
Utilize os blocos devidamente aprumados e uma linha traçante para marcar corretamente a posição dos escantilhões. Verifique ainda se as ferragens verticais estão devidamente posicionadas no interior dos furos dos blocos. Confira sempre o nível, o prumo e o esquadro das paredes. Acompanhe o procedimento correto para se elevar uma alvenaria. Inicie o levantamento da alvenaria pelos cantos. E após os primeiros blocos assentados, posicione a linha de nylon, que será a guia do assentamento para os blocos do meio. Verifique sempre o projeto de alvenaria para evitar retrabalho. Ao preencher as juntas horizontais, evite excessos e tenha cuidado para deixar livre a passagem para a tubulação. Já as juntas verticais devem ser compostas por 2 filetes de argamassa colocados nas cabeças dos blocos. No caso das juntas transversais, o preenchimento acontecerá em função ou não do que foi determinado no projeto. Ao posicionar o bloco, é preciso pressionar levemente a peça contra a fiada inferior e contra o bloco lateral. Se necessário, execute leves batidas sobre o bloco. Em seguida, retire com a colher o excesso de argamassa na lateral dos blocos e limpe as juntas como se fossem aparentes. A espessura recomendada das juntas de argamassa é de 1 centímetro. Deixe desobstruídos os locais previstos para a passagem de instalações elétricas e de telecomunicações embutidas no interior dos furos dos blocos. Os blocos que conterão as caixinhas de elétrica devem ser recortados para estarem disponíveis no momento da elevação. É importante lembrar que, no caso do revestimento de gesso, as caixinhas não podem ser metálicas para evitar o aparecimento de manchas no gesso. A distribuição horizontal dos eletrodutos devem ser feitas pela laje e o piso, evitando cortes na alvenaria. Lembrando que, no caso de tubulações hidráulicas ou de esgoto, estas devem ser posicionadas nas paredes hidráulicas ou no shaft, que não fazem parte do cálculo estrutural. No sistema construtivo com blocos cerâmicos estruturais, as instalações ficam embutidas nos furos dos blocos, evitando quebras e desperdícios na obra. Atenção! Continue verificando o prumo à medida em que a parede é elevada. O desaprumo máximo permitido entre o topo da parede e a base é de 5 milímetros, medidos entre o topo da alvenaria e a primeira fiada. Teve dúvidas? Chame o encarregado de obras e esclareça tudo. Só comece a executar suas tarefas se tudo estiver bem claro. Na fase do grauteamento, deve-se prestar atenção às especificações do projeto e à execução das tarefas, para não prejudicar o resultado final. Abra janelas de inspeção e limpeza nos blocos da primeira fiada, onde estão previstos pontos de grauteamento para efetuar a limpeza do excesso de argamassa de assentamento que tenha caído no furo dos blocos. Após a limpeza, faça o transpasse da ferragem vertical do local a ser grauteado, conforme o projeto, e feche a janela de inspeção com uma tábua antes do lançamento do graute. Essa ferragem deve transpassar a ferragem anterior e no mínimo 40 centímetros. Agora, passaremos para o procedimento de vergas e contravergas. Acompanhe o desenvolvimento das tarefas. O transpasse mínimo das vergas e contravergas de janelas é de 30 centímetros sobre os blocos laterais ao vão. Mantenha o alinhamento do bloco canaleta pelo lado interno da construção.
Quando as vergas forem constituídas de canaletas, devem ficar apoiadas em uma estrutura com rigidez suficiente para evitar sua deformação durante a concretagem e a cura do concreto. Para essa tarefa, há o uso de gabaritos metálicos. Deixe as vergas apoiadas por um período mínimo de 7 dias. Os apoios só deverão ser retirados após a colocação da laje. É importante destacar que na alvenaria estrutural com blocos cerâmicos não há restrição para nenhum tipo de laje e também para nenhum modelo de fundação. Terminada a concretagem dos furos verticais e das contravergas, reinicie o assentamento dos blocos até o respaldo da parede. Lembre-se que o concreto que for colocado nos blocos canaletas deve ser autoadensável. Posicione a ferragem utilizando espaçadores para manter as barras afastadas do fundo da canaleta. Na última fiada da parede, são colocadas as cintas. A cinta é o conjunto de canaletas com ferragem e concreto. Sua função é apoiar a laje. Siga as instruções do projeto para deixar livre as passagens de tubulações elétricas e hidrossanitárias no interior da cinta. Estas passagens não poderão receber concretagem. Chegou a hora de fazermos a conferência de todo o trabalho que foi feito. Acompanhe. As espessuras médias das juntas de argamassa são de 1 centímetro, salvo recomendações diferentes especificadas em projeto. As juntas de argamassa devem estar totalmente preenchidas, sem falhas, nem excessos nas mesmas. A planeza da alvenaria poderá ter desvio máximo de 3 milímetros, buscando condições de não ter vãos entre a régua técnica e a superfície da alvenaria. Os eletrodutos devem estar previamente embutidos na alvenaria, evitando cortes para embutimento dos mesmos após a finalização do assentamento dos blocos. A utilização de gesso no revestimento das paredes representa uma enorme economia no valor da obra. Essa economia só é possível quando usamos blocos produzidos dentro da norma, que tem a planeza garantida pelo fabricante e por lei. Verificamos todos os itens, tudo ok. Concluímos uma alvenaria com todos os requisitos de qualidade cumpridos. Parabéns! Isso mesmo, bloco! Todos os itens foram cumpridos dentro dos padrões de qualidade e das normas da ABNT, através de técnicas que garantem economia, qualidade e o bom resultado do trabalho. Ok. Qualquer dúvida, procure o mestre de obras ou o engenheiro. E fique atento às novidades da indústria de cerâmica vermelha no site da Anicer, www.anicer.com.br. Nos encontraremos em um próximo treinamento. Até lá!